tomar o primeiro café do dia. E eu vos saúdo, bom dia, porque para mim ainda é de manhã. Bom dia, como diz aí o carioca, bom dia. Bom dia aí, povo de Deus. Aí como está o pessoal? Como é que está o pessoal aí no Brasil? Terça-feira já era. Maranata. Quando eu fui ter convosco, anunciando-vos o testemunho de Deus, não fui com sublimidade de palavras ou de sabedoria, dizia Paulo, o discípulo de Jesus. Quando eu fui ter convosco, não fui na sublimidade de palavras. Quando fui ter convosco, trazendo-vos, anunciando-vos o testemunho de Deus, não fui ter convosco com sublimidade de palavras ou de sabedoria, porque nada me propus saber entre vós senão a Jesus Cristo e este crucificado. E eu estive convosco em fraqueza e em temor e em grande tremor. A minha palavra e a minha pregação não consistiram em palavras persuasivas de sabedorias humanas, mas em demonstração do Espírito e do poder. O que significa isso? Minhas palavras, minha pregação não consistiram em palavras persuasivas de sabedoria humana, mas sim demonstrando o Espírito e o poder. E assim a vossa fé não se apoiaria na sabedoria dos homens, mas no poder de Deus. Ok? Agora faz análise das pregações que você tem ouvido, das mensagens que você já ouviu. Faz análises, examina todas as mensagens, faz um esquadrinhamento. E você vai ver que as pregações que consistem, ou então as palavras da sabedoria dos homens, consistem em persuadir os homens. O evangelho dos céus não persuade ninguém. Não usa de dissuasão, nem persuasão, nem sequer obriga, força, persuade os humanos a fazerem a vontade de Deus. Não. Somente a palavra dos homens, a sabedoria humana é que consiste em persuadir os humanos. Palavras persuasivas de sabedoria de homens. Mas Paulo está a dizer, sabe, o meu evangelho, a minha pregação, a minha palavra consistiam ou consistem, nesse caso, no meu caso, em demonstrar o Espírito e o poder. Eu falo e o Espírito se encarrega, não a persuadir, a convencer. São duas coisas diferentes. Persuadir e convencer. Qual é a diferença? Persuadir é obrigar, forçar, manipular os factos, criar métodos manipuláveis, forçar os humanos a fazerem alguma coisa. Deus não faz isso. O Espírito Santo não persuade ninguém. Jesus, quando falava da promessa do Espírito que viria, ele disse que ele, o Espírito,
iria convencer o mundo do pecado, não iria persuadir o mundo do pecado, iria convencer o mundo do pecado e também da justiça e do juízo. Do pecado, porque o mundo não crê em Jesus. E por o mundo não crer em Jesus, então o mundo está em pecado. Então quem crê em Jesus não está em pecado? Não, o pecado é um ato. Se esse alguém crê e comete o ato, é pecado. O que é o pecado? É a transgressão da palavra de Deus. E a transgressão da palavra de Deus é um ato que alguém comete consciente e voluntariamente. Consciente e voluntariamente. É uma atitude contrária à vontade de Deus. Porque existem atos que agradam a Deus. Existem atitudes que é a vontade de Deus. E as que não são da vontade de Deus, isto aqui é o pecado. Então, o pecado é um ato dos pecadores, dos homens que não creem em Jesus. E quem crê em Jesus ainda toma atitudes, comete atos transgressores ou que contradiam a vontade de Deus, esse nunca creu. Por isso, o Espírito viria, já veio, não digo virá. Vamos fustigar a live. Linguagem corrente e não popular. Viria e convenceria o mundo do pecado. Palavra de Jesus. Agora eu digo, o Espírito já veio e tem convencido o mundo do pecado. Por quê? Porque o mundo não crê em Jesus. Por não crer em Jesus, por isso cometem pecado. Porque se crescem em Jesus, não cometeriam pecado. E o Espírito não convence aquele que não comete pecado. Porque um dia foi convencido e creu. E agora, aleluia, este homem, este alguém, seguirá a perfeição através do trabalho do Espírito Santo. Através da obra do Espírito Santo. Mas um dia ele foi um pecador. Por isso o Espírito Santo veio para convencer os pecadores para crerem em Jesus. É isso que Paulo queria dizer. Que sua pregação, sua palavra consiste, nesse caso consistia, em demonstrar o Espírito. Deixar o Espírito trabalhar, fazer a obra nos humanos através da minha pregação. É isso que Paulo queria dizer. Demonstrar o Espírito. A palavra demonstrar significa manifestar, mostrar. O Espírito era manifesto nas pregações de Paulo. O Espírito era revelado, era manifestado, era manifesto. Manifestado não, manifesto nas pregações de Paulo. Como? Convencendo o mundo do pecado. E as pessoas criam de coração através da demonstração do Espírito, ou então da obra do Espírito, que trabalhava através da pregação do Evangelho. Por isso mesmo Paulo disse que ninguém vai nascer de novo se primeiro não crer em Jesus. E ninguém vai crer em Jesus se não ouvir a palavra. E ninguém vai ouvir a palavra se não tiver alguém que pregue. E ninguém pregará
para que as pessoas nasçam de novo se não forem enviados por Deus. Aqueles que pregaram e não foram enviados, então foram pregar palavra dos homens, sabedoria dos homens. E a sabedoria dos homens é persuadir os homens para que creiam em Jesus, forçando as pessoas a fazerem a vontade de Deus. E as pessoas se acharão nuas, pior do que eram antes que crescem. Mas, se eu pregar a sabedoria do alto, se eu ensinar a palavra de Deus, se eu pregar a sabedoria de Deus, que não persuade os humanos, mas sim convence os humanos a crer em Jesus através da palavra demonstrada, do Espírito, claro. E também mesmo Paulo disse que a mesma palavra não somente demonstra o Espírito, e também o poder. Ouviu? Espírito, poder. É muito forte. O poder é manifesto nas pregações do alto, pregadas por homens enviados para o alto. O poder como o Espírito, ou então o Espírito e o poder, vão se manifestar, vão se revelar, serão demonstrados na pregação do Evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo, pregado por homens enviados por Deus. Deus vai manifestar o seu Espírito e também o seu poder. Isto é, com sinais e maravilhas, que devem seguir a pregação do Evangelho. Esse poder para realizar sinais, milagres, sinais e prodígios através da pregação do Evangelho. Isto é, demonstração do Espírito e do poder. E o Espírito transforma as pessoas. E o poder de Deus é manifesto na pregação do Evangelho, através dos dons do Espírito. Aleluia. E Paulo fez a diferença. Essa é a mensagem, essa é a pregação que transforma, aleluia, que liberta os cativos, que põe em liberdade os prisioneiros. Eu estou a ler 1 Coríntios 2, começando o versículo 1, tá? 1 Coríntios 2. Minha pregação, quando fui ter convosco, dando testemunho de Jesus ou de Deus, não fui com sublimidade de palavras, ou então de sabedoria de homens, porque nada me propus saber, senão Cristo, e este que foi crucificado. Estive convosco em fraqueza, e em temor, e em grande tremor. Ok? Estava a falar da sua experiência. Estava em fraqueza. O espinho lhe consumia. E noutra carta ele disse, mesmo estando enfermo, na fraqueza da minha carne, mas vocês me receberam como um anjo. A fraqueza da sua carne. Não é fraqueza espiritual. Paulo não estava a falar, estive em pecado, era um pecador quando eu fui ter com vocês, na fraqueza. Não, fraqueza da minha carne, não do meu espírito. Ok? Por isso, e em temor e tremor, gemendo, por dentro e por fora, muitas lutas, mas ele estava conectado no Senhor. Ele tinha o temor de Deus. Ele não foi falar senão o que lhe mandaram falar. Ele não foi pregar senão o que ele havia comido. Ele não foi testemunhar senão o que ele viu. Ele não foi falar senão o que ele aprendeu com Jesus. Esses aqui estão aí a ensinar o que aprenderam com homens corruptos. Estão aí a falar o que eles não viram, o que eles contaram. Estão a contar histórias. E assim, pregação deles é persuadir os humanos. Persuadir, forçar, manipular, obrigar, para que as pessoas façam as coisas. Não. Deixamos que o Espírito convença os humanos
E o Espírito jamais vai convencer os homens com mentiras. Sabe o que é mentira, né? Tudo que é palavra do homem é mentira, como disse Paulo. E seja todo homem mentiroso. E a palavra de Deus, disse Jesus, é verdade. E Deus verdadeiro para sempre. Mas para qual palavra? A palavra que eu vi, não que eu ouvi somente. Ouvi e vi. E eles ouviram e não viram. Tens que ver aquele que fala contigo. A palavra que transforma vidas é a que nós vimos, não a que nós ouvimos. Tenho ouvido só falar do teu poder. Tem que experimentar a palavra de Deus. Tens que ouvir, sim, e tens que ver. Jesus falou disso. Falamos o que sabemos. Testificamos o que vimos. Este é o testemunho de Deus. E assim o Espírito entra em ação, convence os pecadores, liberta os pecadores. E o Espírito entra em ação, manifesta o seu poder, com sinais e maravilhas que deviam seguir a pregação do Evangelho. Com sinais e maravilhas que seguiriam aqueles que crescem. Crescem quem? No nome de Jesus. Ok? E assim os que crerem, porque lhes foi pregado sabedoria do alto, que se demonstra em espírito e poder, a fé deles não será apoiada na sabedoria dos homens, mas sim no poder de Deus. Viu? A vossa fé está apoiada em quem? Nas filosofias, nas teologias, nas letras humanas, nas ciências? Perdido estás. Na letra, na carne? Perdido estás. Nas histórias? Perdido estás. Mas se é no poder de Deus, viu? No poder de Deus. E a vossa fé não se apoiará na sabedoria dos homens, mas sim no poder de Deus. A vossa fé só vai se apoiar no poder de Deus se vocês ouviram a pregação do alto, a sabedoria de Deus, que consiste em demonstrar o Espírito do poder. E assim os que crerem, sua fé não se apoiará na letra, nem na carne, nem na sabedoria dos homens, nem na filosofia, nem na história, mas sim no poder de Deus. O que é isso, a fé do homem se apoiar no poder de Deus? Sim. Aleluia, essa é a verdadeira fé. Ele também vai receber um pedaço do poder de Deus. Ele também vai ter uma parte do poder de Deus. Ele também será parte, aleluia, daqueles, glórias a Jesus, que marcham na terra com o poder de Deus. Porque a sua fé está apoiada no poder de Deus. Esta é a fé que opera, é o escudo que apaga os dardos inflamados do maligno. É a fé que realiza, é a fé inabalável. Fé apoiada no poder de Deus. Para ter o poder de Deus, para fazer parte do poder de Deus, para ser herdeiro do poder de Deus. E estes sinais seguirão aqueles que crerem. Crerem quem? Em Jesus, que a fé deles, que é crer, é no poder de Deus. Em meu nome. Ouviram? Porque creram, aleluia, já receberam autoridade. E todos quantos o receberam, lhes foi dado o poder de serem feitos filhos de Deus. Sua fé não está apoiada na sabedoria dos homens, mas sim no poder de Deus. Em meu nome expulsarão demônios, porão as mãos sobre os enfermos e os curarão. É a autoridade do céu na terra, é a autoridade da palavra de Deus, é o poder do alto. Assim, glória a Jesus, para pisarem serpentes e escorpiões e toda a força do inimigo e sem dano algum. Não aquelas filosofias aí do Vaticano. O único homem que fala do Vaticano noite e dia, e ninguém faz nada, sou eu. O único homem que fala dos pecadores pelos seus nomes, sou eu. Não importa se é pequeno ou se é grande.
Olha, se o mundo não tivesse medo de mim, eu serei o homem com mais processos nos tribunais. Quem confirma isso? Teria milhares de processos. Cada nome que você fala, um processo. Hã? Esses todos os falsos profetas de Angola já levantariam processo contra mim. Todos os dias estaria a fazer o vai e vem nos tribunais. Olha, estás a ser julgado por um outro processo, daqui a pouco vem um outro. Olha, porque eu não sou quem. O outro porque, olha, vai pagar multa. O outro, como é que se chama aquele? Pagar não sei o que, calção. Outro porque prisão domiciliar. Outro porque não sei o que. Outro... Já estava cansado, pá. Nayon. Não teria dinheiro para quê? Para pagar o quê? As calções e as prisões domiciliar. Olha, vamos converter a prisão em calção. São 300 mil kwanzas para não sei o quê. Indemnização, X milhões por danos morais, de difamação e calúnia, de ultraje. Maria, até Moçambique teria processo. Não é só em Angola. Em Moçambique teria vários processos. Ia dizer, olha, como ele está lá, então o representante dele aqui, coitado do quem do Osvaldo, estaria... o Johnny Cardan teria processo em Portugal em meu nome. Aí o Cândido ia me processar. E o bispo José Medeiros iria lá. Aqui tem o seu representante. O Putin iria me processar por lhe ter chamado de endemoniado, Matuca? Seria banido da sociedade, né, a cena? O que aconteceu mais aí, ó Major? Se denunciaram mais? No Brasil, teria processo em todos os estados brasileiros. Ouviram? Estaria a pagar fiança. Lá no Brasil chama-se fiança. Com o Valdemiro está cheio de processos no tribunal. Desacato e difamação, Chiquinho. Mas vamos lá, começa a mandar os crimes aqui. Honório seria o primeiro a processar o pai, Maria. Aquele homem que morreu seria o primeiro a me processar. Que me falou que eu não sei viver na sociedade. O Soba. Mais processo do que os cabelos na cabeça. Braulio. Seria considerado um anticristo, um antissocial, Jesus. A sede já seria hipotecada. Silas Malafaia iria me processar. Donaldo Tampo ia também abrir um processo. O reverendo Nicodemo já iria me processar. Seria considerado causador de tumultos. Rodolfo estaria mal. Aí no Brasil. O MPLA e a UNITA não perderiam a oportunidade. Seria considerado inimigo da humanidade. O Valente da Universal, o Segunda, o Francisco, até o Papa. Os cantores gospel iriam me processar, Sofia. O T.D. Jacques. Então, por isso, nós temos pregado sabedoria do alto.
E agora a vossa fé pode se apoiar no poder de Deus. E o poder de Deus é manifesto. É visível em todo lado. É visível. Não é poder só de falar, poder. Poder manifesto. Por isso, o Estevão disse, muitos maridos iriam processar. Não, maridos iam me processar através de quê? Eu nunca violei a mulher deles. Nunca nem seduzi nenhuma mulher. Aí eu inventar só, né? Que a minha mulher já não está metendo mais show na baby por causa daquele homem. Ah, os vossos maridos me processariam por vocês mudarem do vestuário. Vocês deixarem de vestir os colantes por guardarem os vossos corpos. Hã? Aí no São Bento já rolaria um processo, né, Isabel? Aí iriam me processar o homem que faz velhas as esposas dos outros. Agora imagine quantas mulheres estão na STN em todo o mundo. Quantos processos? Hã? Até os tribunais iam rejeitar. Não, já temos esse processo, não precisa mais vir. Se ajuntem, ia dizer, se ajuntem, fazem só um. Todos vocês arranjem um advogado e fazem. David Mendes ia ganhar muito dinheiro com a minha imagem. David Mendes, teria vários clientes, pá. Seu gabinete da advocacia. Hã? Agora, porque a minha fé se apoia no poder de Deus, viu o que aconteceu na Terra? Estão a entender o que é a fé se apoiar no poder de Deus? Demonstrar o Espírito o poder. Ouviram? Porque se eu prego sabedoria do alto, eu sou o primeiro a crer nessa sabedoria. Ai de mim se eu não crer no que eu prego. Então seria um papagaio, seria um eco. Mas como eu prego sabedoria do alto, que consiste em demonstração do Espírito e poder, e eu também creio nesta mesma palavra que eu prego, também não somente vocês, eu e vocês, primeiro eu, depois vocês, a minha fé está apoiada na palavra que eu prego, que é o poder de Deus. E porque prego o poder de Deus, a palavra de Deus, e a minha fé se apoiou no poder de Deus, por isso faço de noite um dia. Isto é, não temo as adversidades, as afrontas, os desertos, não temo nada, os perigos, estou disposto para tudo, porque eu creio no poder de Deus. Eu sei em quem tenho crido. Eu conheço aquele a quem tenho pregado, que é terrível, o fogo consumidor, o poder dos poderes, a glória, aleluia, inescrutável. Ouviram? Então tenho o quê? Confiança nele. Tenho certeza, fortaleza. Creio que ele é comigo. Como está escrito, nenhuma praga chegará à tua tenda, nenhum cabelo da tua cabeça cairá em terra, sem que eu permita. Se isto acontecer, o que eu acabei de falar aqui, porque ele permitiu, e quando ele permitir, é para o meu bem, para a ruína dos usados e para o bem do atribulado. Você sabia que as provas, as perseguições, as tribulações para os filhos de Deus é o justo juízo de Deus? O julgamento da igreja é esse. A igreja já não será julgada. Os crentes que forem havidos dignos
de entrarem no céu ou de se salvarem, já não vão se assentar no tribunal para serem julgados. Aliás, eles é que vão estar no tribunal para julgarem os outros. Não é eles serem julgados. Mas o julgamento de Deus para a igreja é agora. São as adversidades da vida. São as lutas, provas. Eu gostaria que passasse isso. Eu gostaria que passasse prisões, cadeias, tumultos, julgamentos, condenações. Gostaria. Eu iria me alegrar no Senhor por fazer parte do resto das aflições dele. Estou a falar o Senhor Jesus. Mas como o céu não permitiu, não aconteceu. Nem eu mesmo posso me julgar. Paulo disse, nem eu mesmo tenho autoridade para me julgar. Nem eu. Aleluia. Nem eu mesmo tenho poder para mudar a cor do meu cabelo. Nem eu mesmo tenho poder para aumentar a estatura do meu corpo. Ou a altura do meu corpo. Não tem. Então, a vida do crente está na mão de Deus, do seu Senhor. E tudo que acontecer é o seu Senhor que fez. E sabe que o seu Senhor o ama. Porque também você lhe ama. Então o seu Senhor jamais vai fazer coisas para te destruir. Porque Ele te ama. Ele só te faz bem. Até na dor, é para o teu bem. Ah, que coisa linda. Entenderam? Mas é preciso estar lá. Não estar de fora e saber essas coisas. Uns estão de fora e sabem essas coisas. E se enganam sustentando que fazem parte dessas coisas. Não. Isso é herança dos filhos. Eu sou filho de Deus. Eu estou em Deus. Eu conheço a Deus. Então, eu creio na mesma pregação que me foi dada para levar aos meus irmãos. E assim a minha fé não se apoiou na sabedoria dos homens, porque eu não recebi, não prego sabedoria dos homens. Eu creio naquilo que eu prego, que é a sabedoria do alto. E assim a minha fé se apoiou no poder de Deus. E me tornei como montanha, como está escrito, aqueles que confiam no Senhor são semelhantes aos montes de Sião que não se abalam, mas permanecem para sempre. Pois está escrito, o Senhor é o teu escudo, é o teu refúgio, é o teu broquel, é a tua fortaleza. Oh, mas quem é esse que tem o Senhor como sua fortaleza, refúgio, escudo, broquel, baluarte? Aquele que está nele. Não aquele que tem informações dele. Aquele que está nele. E quem está nele, creu nele. E quem creu nele, foi convencido do pecado. E deixou de pecar. E foi perdoado. Esse sim. Esse é um baluarte. Deus falou a Jeremias, depois que o vocacionou. Jeremias, eu faço de você um muro de bronze, cidade forte e coluna de ferro. Então, as lutas, as adversidades para os filhos de Deus é o justo juízo de Deus para com sua igreja. E Pedro disse que o julgamento começa na igreja. O julgamento da igreja é esse aqui. Para atribular os céus, que é o justo juízo, e também para apeneirar, expulsar o lixo. Separar o joio e o trigo no dia da colheita. Mas o justo também passa por julgamentos. O justo juízo de Deus. Resista isso. Coloca isso na tua mente. Justo juízo de Deus. Não tira isso da tua mente. Justo juízo de Deus. Para os quais? Para os seus, não para os alheios. Paulo fala disso. As lutas, perseguições, as tribulações. É o justo juízo de Deus. Mas mesmo Paulo vai longe e diz assim, olha, importa que aqueles que vos atribularem sejam atribulados. E vós que fostes atribulados, descanse conosco no dia da vinda do nosso Senhor Jesus Cristo, quando Ele vier em glória, com poder e os seus santos anjos para vir tomar o seu reino e dar vingança e recompensa aos pecadores por todas as palavras blasfêmias que falaram contra Ele, como disse Enoque depois, o sétimo depois de Adão. É vindo o Senhor com milhares dos seus anjos para vir julgar e punir todos os pecadores por todas as palavras que falaram contra. É incrível. Justo juiz de Deus. Justo juízo de Deus. Ok. Justo juízo de Deus.
Vocês compreenderam? Ah, que coisa linda. Viver os dias do ensinador da justiça. Por isso, quando eu estou a sofrer, justo juízo de Deus, quando eu estou a sofrer, porque eu sou dos céus e não dos alheios, então eu me glorio, aleluia, nas minhas fraquezas. Eu dou glória a Deus no sofrimento, no jugo, no fardo, nas adversidades, nas necessidades. Ah, eu tenho prazer nessas coisas, nas perseguições, nas infâmias. Ah, sim, nos vitupérios, por amor a Ti, ó Deus. Todos os dias somos carregados, levados como ovelhas para o matador, por amor a Ti. Aleluia. Ouviu? Mas o povo não entendeu isso. Mas qual povo que não entendeu? O povo dos alheios. E dos alheios querem tomar o pão dos céus. Não! O pão é para os céus. Quem são os céus? Seus filhos. Os alheios não. São cachorros. Tomar a herança dos filhos e fazê-la como vossa é um erro que vocês cometeram. Por isso terminais frustrados. Se alguém receber um outro evangelho que eu não tenho pregado, um outro espírito que eu não vos tenho pregado, certamente, com certeza, este alguém vai padecer. Os alheios lhes pregaram o lixo do mundo, lhes pregaram a sabedoria dos homens, creram na sabedoria dos homens, a sua fé se apoiou na sabedoria dos homens e depois vão cobrar a Deus. Vão esperar o cumprimento da palavra de Deus. Vão esperar a bênção e nunca vem. E depois que? Frustração com eles. Que Deus não dá o seu pão aos cachorros, aos alheios. Oh, aleluia! É preciso a vossa fé crescer, começarem a entender essas coisas assim, não deixarem de ser mendigos espirituais, porque há comportamentos dos filhos de Deus que não se diferem dos alheios. Comportamentos dos filhos de Deus que não se diferem dos alheios quando os filhos de Deus são meninos. Os meninos têm problemas graves. São murmuradores, queixosos da sua sorte, lamentadores, tudo isso. Não, é preciso que vocês cresçam e possam encarar, aleluia, o mundo de que viva, porque é vós, compete e chocar com as adversidades, crendo, confiando, esperando em Deus. E assim, vocês nunca mais vão se gloriar senão nas vossas fraquezas. Nunca mais vocês vão se alegrar. Nunca mais vocês vão ter prazer senão nas vossas adversidades. Meu prazer é te louvar. Meu prazer está nos atos do Senhor. Sim. Prova clara do justo juízo de Deus, para que sejais havidos, aleluia, prodignos do reino de Deus, pelo qual também padeceis, diz Paulo. Prova clara, aleluia, do justo juízo de Deus, para que vocês sejais dignos de ser participantes do reino de Deus, e por isso padeçais aflições e deveis suportar isso. E o Deus de vingança vai vir se vingar daqueles que estão vos atribular. Não ficará impune, não. Ah, sim. E é justo diante dele que sejam atribulados. É justo. Diante dele será justo, e como tem sido, que ele venha dar recompensa ou vingança sobre aqueles que vos afligem, que vos perturbam. Será justo diante dele. Não somente amanhã e agora também. Porque a vingança de Deus não será só amanhã. O julgamento de Deus para os pecadores não será somente no lago de fogo.
ou então no inferno também. Não, aqui mesmo. Muitos já estão a gemer, porquanto, aleluia, Deus os visitou com a sua ira. E João disse, como vocês vão escapar da ira de Deus? Muitos já estão a sofrer por causa das palavras que falaram contra Deus. Muitos já estão a gemer por terem chamado a verdade de mentira. Muitos já estão a gemer por terem chamado o profeta de Deus de falso profeta. Muitos já estão a gemer por terem perseguido vocês, terem maltratado vocês injustamente. Muitos já estão a gemer por se oporem aos retos caminhos do Senhor. Não precisa um Paulo para cegar um Bar-Jesus. Não precisa. O mesmo Espírito se encarrega disso. Não precisa de um apóstolo Paulo para dizer, ó filho do diabo, cheio de engano e malícia, inimigo da justiça, até quando você não vai cessar de perturbar os retos caminhos do Senhor? Não precisa de um Paulo para cegar um falso profeta. Eis aí a mão do Senhor contra ti e ficarás cego. Não precisa, pois está escrito, minha é a vingança e eu darei a recompensa no dia que resvalar o seu pé. Ouviu? Se essa é a prova clara do juízo de Deus para conosco, para sermos havidos dignos, aleluia, de sermos introduzidos no reino de Deus, e por isso padecemos tantas aflições e tantas perseguições, mas também será justo diante de Deus que aqueles que foram instrumento das nossas aflições, aqueles que foram usados para nos perseguir, para nos vituperar, para nos maltratar, para nos injustiçar, será justo diante de Deus que estes também sejam atribulados. Será justo diante de Deus que Ele dê paga àqueles que vos atribulam. Tribulação para aqueles que vos atribulam. É isso que Jesus falou a Pedro. Pedro, não sabias que quem mata a espada vai morrer? Pedro, você não sabia que quem leva em cativeiro irá? Eles estão a pensar que quando eles estão a ser usados como instrumento do aperfeiçoamento dos santos, quando eles estão a ser usados como instrumentos para os santos alcançarem a perfeição, o crescimento espiritual, eles estão a pensar que ficarão impunes. Aqueles estão a te zombar por causa da tua fé, da tua boa maneira de viver com Deus. Aqueles que estão a te chamar de mau quando você não é mau. Aqueles que estão a te perseguir por causa da tua fé, por causa da justiça. Aqueles que lá no serviço, viu? Aquele teu patrão que está a te injustiçar porque ele é filho do diabo e ele descobriu que você é filho de Deus, que te dá castigos injustamente, punições, hein? Te manda fazer trabalhos duros só por causa da tua fé. Ele está a pensar que vai ficar impune. Não. Será justo diante de Deus que eles também sejam atribulados. Pois cada um vai colher o que semeou. Não somente as boas sementes e as más também. Dão frutos, as duas sementes. Ouviu? Serão atribulados, porquanto eles estão te atribular. Serão afligidos, porquanto eles estão te afligir. Serão perseguidos, porquanto eles estão te perseguir. Serão injustiçados, porquanto eles estão te injustiçar. Ok? E vós que sois atribulados, disse Paulo, tereis descanso conosco quando se manifestar o Senhor. Eu quero vos dizer que Paulo estava a falar de descanso eterno, quando se manifestar o Senhor. Mas, antes mesmo do descanso eterno, tem descanso aqui. Oh, vinde a mim, vós que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Aprenda comigo, pois eu sou manso e humilde de coração, e vocês vão ter descanso nas vossas almas. Então não existe os momentos bons na terra, que Paulo chamou momentos de consolação. Se no Senhor abunda todas as nossas aflições e tribulações e angústia, nele também abunda toda a nossa consolação. Ouviu? Mas é verdade que existe a consolação eterna, onde o Senhor vai enxugar as vossas lágrimas, onde o Senhor vai vos dar o descanso eterno, onde as coisas do passado ficarão para trás. Não haverá memória delas.
Sim, mas aqui também Ele tem nos dado descanso, tem nos dado conforto, tem nos dado consolo, as chamadas, as coisas que acompanham a salvação, ou então a sombra dos bens futuros. Aqui, não pense que a nossa vida é deserto, deserto, deserto. Eu estava vivendo os mosquitos lá nas matas, hein? A água era difícil, tem que ir buscar um balde de água lá embaixo para carregar debaixo do sol. A minha mulher a carregar um balde, eu também a carregar. Hein? No primeiro ano foi muito difícil. Chuva, inundação, lodo, lama, tudo, frio, escorpiões, serpentes, tudo enfrentar. Outro dia me picaram no escorpião aqui, pá! E o diabo falava na minha mente, o veneno dele vai te neutralizar já daqui a pouco. E eu respondi, aleluia, tomareis qualquer coisa mortífera e não vos fará dano algum. E a dor sumiu. Ok? Perigo de bandidos, perigos não sei o que, dos assassinos, perigo de tudo. Hoje estou aqui, no lugar de consolo. Estou num palácio, num palacete, no lugar onde tem piscina, onde tem não sei o quem, tem a sé, olha aí, é só fazer assim, tem, tem o ar-condicionado, então climatizado, tem tudo, tem guarda. Mas um dia estou a sair de um lugar, no descampado, na mata, no deserto, por amor ao Senhor. Ouviu? Eu obedeci a sua vocação, seu chamado, a sua ordenança. Então, aqui estou a ser consolado. Tem outras lutas aqui, mas em outras partes da vida eu fui consolado. Eu fiquei 7 anos sem mulher. Não me masturbei, não me prostituí, não fiz nada. Nunca fui no banheiro para ir me masturbar. 7 anos depois que perdi a primeira glória. Ok? E nós suportamos o deserto da falta de mulher. Porque é mais fácil alguém que nunca teve mulher, então não conhece o que é os benefícios de uma mulher. É mais fácil. Agora, quem já teve, é como mais ou menos, quem já foi rico e perde a riqueza é um problema. Morre, a maioria morre, não suportam. Mas quem nunca teve riqueza, não sabe o que é riqueza, então a vida toca andar na pobreza. Quem já viveu no palácio como Moisés, para ir viver na terra de Midian foi muito difícil. Mas quem viveu, nasceu na terra de Midian, não estranhou em nada. É o habitat natural. Mas eu suportei os 7 anos, até que veio a menina. Estou a suportar outras adversidades hoje, e depois vai vir consolos amanhã. E vou suportar outras adversidades amanhã, e vai vir consolo. Sempre assim a nossa vida. Por isso Paulo disse que somos transformados de glória em glória. E Davi disse que um abismo chama outro abismo. Isto é, um problema vai chamar outro problema. Mas cada problema vai terminar com glória. Se os problemas mudam consoante o tempo, também a glória muda. Um problema grande vai gerar uma glória grande. E uma glória grande vai chamar um outro problema grande para vir aumentar a glória antiga. E vocês entenderam? Quando você compreender os intentos do Senhor, você vai sofrer calado, vai suportar calado, não vai murmurar, nem se queixar, nem sequer duvidar da promessa de Deus por incredulidade. Mas você será fortificado na fé, dando glórias a Deus. Não vais atentar pelo seu corpo amortecido, nem tampouco, aleluia, do corpo da Sara. Ouviu? E assim, vamos marchar, aleluia. Porque nós sabemos que o que há de vir, virá. E quando tardar, nós vamos esperar. Porque somos filhos da fé, vivemos pela fé. E fé apoiada no poder de Cristo e não nas letras humanas, não na sabedoria dos homens. Ok? É muito forte, né? Mas não se esqueçam desta palavra.
Qual é a palavra que eu falei para vocês não se esquecerem? Justo juízo de Deus. São as provas. Até aqui, o Senhor nos ajudou. Glória a Deus. Eu disse que eu estou a pregar um evangelho demonstrando o Espírito e o poder. Todos sejam curados em nome de Jesus. E aqueles que você está a interceder, também a cura chega até lá. Haja libertação, haja restauração, haja cura. Que as portas se abram, que o Senhor te conceda o desejo do teu coração, o que você está a lhe pedir agora, que isto venha chegar até você, se for da vontade dEle. No nome poderoso de Jesus Cristo. Todos digam amém. Sejam livres e não me peçam mais nada. Os intercedidos por vocês estão livres. Eu quero agora testemunho. Faz teste. Faz teste. Liga para a pessoa que estava doente. Vai te dar notícias boas. Este é o evangelho que eu estou a pregar. Demonstrando o Espírito e o poder. E a vossa fé jamais se apoiará na sabedoria dos homens, mas sim no poder de Deus. Aleluia. Já deverias lhe mandar a palavra que o apóstolo orou por ti, mas vocês não entendem. Viu? Por isso estão a sofrer muito. A falta de fé é um problema grave. Eu disse, os intercedidos por vocês sejam abençoados. Já deverias ligar para ele, olha, já vais nascer porque o apóstolo mandou a palavra. Não, mas vocês, se não ler o teu nome e especificar e mandar diretamente para a pessoa, o povo que tem fé estão a experimentar as maravilhas do Senhor naturalmente. Uma só palavra e o meu filho ficará curado. Manda só uma palavra e o meu servo ficará... É incrível. A Bíblia demonstra essas pessoas que tiveram muita fé. Se eu simplesmente tocar, a minha hemorragia vai passar. Manda somente uma palavra e o meu servo ficará curado. Envia só uma palavra e o meu filho ficará curado. Vai, tua filha está boa. E a Sirofenícia creu e encontrou sua filha liberta do demônio. Que tenha fé apoiada não na letra, nem na carne, mas sim no poder de Deus. Incrível. Aleluia.